Fala galera, tudo bem com vocês? Feliz ano novo! Meu nome é Edilane de Góes e hoje eu desejo aqui para vocês um ano repleto de coisas boas e muita prosperidade. E eu espero que 2025 tenha ótimas previsões. E por falar em previsões, hoje eu trago uma convidada que é especialista no assunto. Eu estou aqui com a Cris Silva, que tem 36 anos, é cartomante há mais de 10 anos e hoje vai falar um pouquinho sobre a sua história e também trazer as melhores previsões para esse ano aí, que tem muita coisa boa para acontecer. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Ed, um prazer estar aqui. E quem não gosta de saber as previsões, não é? Eu adoro. Sim, é o assunto mais comentado no início do ano. Que coisa boa. E vamos começar então pelo começo. Quem que é a Cris? Fala um pouquinho pra gente. Eu sou a Cris Silva, sou cartomante há alguns anos, como você relatou. Trabalho também com constelação familiar e peguei um compilado aí de todas as minhas áreas para trazer, para melhor atender cada cliente meu. Então, eu atendo os clientes através de todos os cursos que eu me formei. Então, barras de axis, cartomancia, tarô, constelação familiar, desprogramação neurobiológica, PNL. Então, os meus atendimentos são mistos, um combo de tudo isso. Que legal. E deixa eu te perguntar, a cartomancia e a parte de dom é a mesma coisa ou tem diferença? Não. A cartomancia, ela é uma profissão regulamentada no Código de Ocupações Brasileiras. Então, essa é uma dúvida de todo mundo. O pessoal sempre imagina que está atrelado a dom, a misticismo. E eu me apaixonei pela cartomancia logo que eu soube que sim, era uma profissão. Então, eu busquei me aprofundar, busquei estudar e busquei entender como era possível fazer previsões através das cartas e como era possível ser tão certeiras. Entendi. E dentro de todas essas previsões, né, que você já vem estudando, vem aplicando, quais são as previsões para 2025? Que eu estou muito curiosa. Para 2025, eu trouxe um material bem amplo, não só através da cartomancia, mas também pela numerologia do tarô e da parte ali que todo mundo gosta, espiritual, dos orixás regentes de 2025. Que legal. Então, eu vou pedir para você explicar para a gente de forma detalhada para ninguém perder nada. Isso aí. Então, começamos a falar pela energia do ano. Isso, por favor. Então, através da numerologia, vai ser o número 9, é a carta do eremita no tarô. E essa carta fala sobre encerramentos de ciclo, introspecção e um olhar profundo para as nossas feridas emocionais, para as nossas dores. Então, é um ano onde, sim, coisas que não fazem sentido, casamentos que já não têm conexão, empregos que já não têm uma satisfação tanto de quem contrata quanto do contratado, isso vai se encerrar. Legal. Muito bom. E você falou ali também a questão da numerologia e tudo mais, né? Que entra essa parte do número 9. Isso. E isso interfere também nos orixás ou não interfere diretamente? Não, essa é a parte da numerologia do tarô. Então, o 9, o eremita, ele traz uma figura de um velho sábio com uma luz assim interna e o seu cajado. E tem como função, assim, trazer clareza interna. E quantas vezes a gente se perde olhando o mundo lá fora, ou não querendo enxergar para dentro, e a energia do 9 é isso, encerrar ciclos, olhar para dentro. Então, para algumas pessoas vai ser um ano mais difícil, um ano de alguns desafios emocionais através da numerologia. Com os orixás também não será diferente, mas tem pontos positivos. As pessoas imaginam que, meu Deus, é um ano de encerramento de ciclo, vou ganhar a conta, vou me separar, vou ser demitida. Mas muitas vezes encerrar um ciclo que nos paralisa é muito bom para o novo, para um caminho adiante que nos espera. Entendi. E ainda nessa parte que você falou de encerrar ciclos, acredito que a terapia ela venha para ajudar. Sim, vem para ajudar. E dentro das terapias que você atende hoje, né, que são várias, como que funciona combinar o que a gente tem de previsão com o trabalho que tu faz?
como se você soubesse que já no seu campo tem um encerramento de ciclo profissional. Então, vou dar um exemplo das constelações. Geralmente, quem tem muito conflito emocional, profissionalmente falando, tem questões para resolver com a mãe. Ainda questões ou de memórias do útero, ou da infância. Então, como a gente já sabe, eu vou passar por uma transição profissional, ou eu já tenho um desejo latente, já tenho uma insatisfação dentro do meu campo profissional, e eu sei que esse ano não tem mais como fugir disso. As constelações familiares, os atendimentos de cartomancia também te ajudam a fortalecer e a compreender as origens, né, as raízes profundas que te bloqueiam e ajudam você a conseguir liberar, a conseguir acessar o que você tem de melhor, de potencial máximo para encerrar ciclos e ir para uma parte mais, como que eu posso dizer, mais leve, mais acessível para você. Entendi. E acredito também que não só dentro da constelação, mas a gente também tem o trabalho que faz em casa, né? Então, a parte dos banhos, ela ajuda, né, a potencializar essas energias que a pessoa tem que focar no que realmente funciona, o lado mais positivo e fazer as coisas acontecerem? Nós somos energia e tudo aquilo que nós sentimos, vibramos, nós vamos atrair mais do mesmo. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar, Ed, porque como eu trabalho com a parte espiritual e com a parte terapêutica também, é essa ideia de que as pessoas depositam tudo para Deus. Então, eu vou fazer um banho de ervas e aí os astros, as energias positivas, os espíritos bondosos irão fazer por mim. Tem muita gente que fica numa zona de conforto, imaginando que não precisa fazer nenhum movimento interno. Só vem até mim. Exatamente. Porque se Deus quiser, esse ano é o meu ano. Entendi. Deus quer que todo mundo seja feliz, próspero e saudável em todas as áreas. Se Deus é amor, se Deus é abundância, Ele não tem os seus filhos preferidos, com certeza não. Então a gente precisa ter essa responsabilidade interna de buscar o autoconhecimento. Peraí, Deus quer sim, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para me desenvolver? É só um banho de erva? Ou será que eu preciso sair do papel de vítima e seguir adiante? Entendi. Antes aqui nos bastidores, a gente estava conversando que agora, no início do ano, você realiza um trabalho, né? Isso. Como que é esse trabalho? Esse trabalho é na linha de Umbanda. Eu sou de religião afro, então eu trabalho com essa linha de Umbanda e eu gosto muito de trabalhar com isso. As aberturas de caminho, as aberturas de relacionamento, porque às vezes tem sim bloqueios espirituais. A pessoa já buscou todos os recursos, já se terapiou, já buscou compreender o porquê que a vida trava e está sempre ali e não consegue seguir. Então, essas aberturas de caminho é para isso. Às vezes, você já atingiu um nível e não consegue ultrapassar. Então, as aberturas espirituais é para isso. Tem muitos relatos, muitos feedbacks positivos nesse sentido. De pessoas que tinham uma empresa, começaram a fazer a abertura e a empresa conseguiu prosperar. Antes era uma empresa que prosperava, mas que não conseguia dar grandes frutos. Então, conseguiu contratar funcionários, conseguiu expandir, teve algumas que conseguiram até filiais. Nossa. Pessoas que não conseguiam um emprego ou não conseguiam sair do CLT, se sentiam aprisionadas, hoje conseguem trabalhar com leveza, com facilidade. E muitas também conseguiram até, com a ajuda espiritual, perder um certo preconceito, porque tem muita gente que tem vontade de trabalhar com a cartomancia, até fizeram o meu curso de cartomancia. Você tem um curso de cartomancia? Sim, eu dou cursos e formo cartomantes. Nossa, isso é muito bom, né? Porque, sim, querendo ou não, quebra todas essas barreiras que você tá trazendo. Porque, por exemplo, eu cresci escutando que quem puxava cartas era benzedeira. Benzedeira, bruxa, pacto, né? Exatamente. Não, gente, isso também no início era uma crença minha. Logo que eu comecei a me interessar pelo assunto, eu tinha muito medo que as pessoas soubessem que eu lia carta, que iam me chamar de macumbeira, iam me julgar, iam me apontar.
E naquela época eu tinha uma outra profissão, né? Eu era maquiadora. E aí eu tinha muito medo que isso prejudicasse a minha profissão, que de fato naquela época eu imaginava que era a minha missão de alma. Então quando eu trago isso, quando eu apareço falando da cartomancia, isso fortalece também outras pessoas. E para quem não consegue fazer esse movimento interno, de mostrar a cara, de assumir que é cartomante, o lado espiritual tem muita força, sim. Porque eu volto a reforçar, não tem nada a ver com ser da religião, com ser um dom. Isso tem a ver com estudo, com técnica. Qualquer pessoa é capaz de fazer previsões através do baralho cigano. Eu já dei curso, inclusive, para homens, tá? Isso não é um assunto só feminino. Ah, então não tem esse preconceito, assim, tão grande de, tipo, só mulheres, vou só puxar carta com cartomante. Não. Não, eu, inclusive, uma vez tive um aluno da área de agronomia. Então, do campo, ele, como ele disse assim, eu moro numa cidade muito pequena e lá é muito empobrecido deste conhecimento. Então, também quero aprender. Entendi. E eu achei bem legal, bem interessante essa abertura dele também para isso. E hoje você falou que você tem os cursos, né, Cris? A gente Sim. vive hoje numa era digital, mas as suas modalidades, eu consigo, por exemplo, ter um curso com você no presencial ou tem a modalidade do online? Como é que funciona para eu poder ter acesso a Cris? No online. Antigamente eu abri, né? Eu já tive 9 turmas de cartomancia. Então, antigamente era, sim, no modo presencial, mas aí o digital, né, ele abre portas e uma facilidade das pessoas até poderem rever as aulas, né? Então, isso eu acho bem interessante. E tem as mentorias particulares comigo. Cris, eu quero aprender a ler cartas sim. Mas eu não quero participar de turma, eu compro um curso e aí ele fica lá parado. Então, tem a possibilidade de você contratar o meu serviço individual e personalizado para você. Que legal. Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, você falou que você não tinha clientes só no Brasil. Não, tenho clientes em 5 estados. E isso é muito legal, traz uma amplitude no meu trabalho, traz um respeito, uma seriedade da cartomancia. E o meu maior interesse em aprender assim de forma profissional foi quando eu soube que nos Estados Unidos, por muitos anos, os cartomantes, eles trabalhavam junto com a polícia para ajudar a desvendar mistérios, Sério? crimes, sim. Não sabia disso. É verdade. Eu assisti um reality show uma vez do Melhor Paranormal. E aí, nesse reality show, foi onde mais me intrigou. Eles selecionavam várias pessoas místicas, ciganos, bruxos, enfim, cada um com um dom paranormal. E aí sempre tinha pessoas, por exemplo, um delegado assistindo às provas para ver se eles iam conseguir acertar e se aquilo era verídico ou não. E nesse reality eu fiquei sabendo que eles sim ajudavam a polícia. Por exemplo, uma pessoa está desaparecida, está viva, está morta, está perto, está longe. Então isso me trouxe mais curiosidade para aprender sobre. Que legal! E o que a Cris de 10 anos atrás teria, assim, olhando para a Cris de hoje, para falar, assim? O que você acha que ela... Se ela tivesse uma oportunidade de conexão, o que ela falaria? Eu falaria, assim, que eu sinto muito orgulho daquela Cris, que mesmo cheia de medos, porque sim, no início a maior dificuldade era o medo do julgamento, medo de não agradar. Mas eu diria para essa Cris, coragem. Coragem, acredite nos seus sonhos, no seu potencial e no resultado da cartomancia, porque não sou eu quem falo, é o resultado de todas as minhas clientes ao longo desses anos todos, né? Então essa coragem, ela te ajudou a trazer um propósito para tua vida. Com certeza. E eu percebo que o medo, ele é o maior paralisante. E esse medo eu vejo nos atendimentos diários. Cris, eu queria ser cartomante, eu queria fazer uma transição profissional, mas eu tenho medo. O medo da falta, o medo da cobrança interna, o medo da reprovação do círculo familiar, enfim, o medo paralisa. Entendi.
E dentro da questão, assim, do medo, né? Por exemplo, existe um banho espiritual de ervas que você faz que ajuda a neutralizar, pelo menos? Existem algumas ervas que podem ajudar a limpar o seu campo energético. Mas eu digo que, além do campo energético, se a sua mente não estiver alinhada, você vai continuar vibrando no medo. Então, você pode fazer um banho de boldo, que é um banho que vai na cabeça, e esse banho ajuda a centrar os pensamentos, ajuda a equilibrar a sua energia, ajuda. Porém, se você não fizer esse movimento, porque imagine só, você quer fazer uma transição de carreira, e quais são os seus medos? Você está numa segurança financeira, e aí você quer ser empreendedora. E o medo do salário fixo que você tinha, de como será, se as pessoas vão ou não gostar do seu trabalho. Então, por isso que eu mencionei antes, todo mundo quer. Deus quer que todo mundo consiga. Mas e a coragem de mostrar a cara, de ir lá, de tentar, de se desafiar, de buscar o novo? Então, o banho vai ajudar. Mas a sua coragem de adentrar ali as suas profundezas é que vai fazer a diferença. Entendi. Então é necessário ter esse movimento. É necessário buscar autoconhecimento. Entendi. Sem, por exemplo, as aberturas de caminho. Cris, eu quero fazer uma transição profissional. Vai bater lá na tua porta a oportunidade. Mas se você não fizer o caminho, é importante que a abertura de caminho te encontre caminhando. Parada, não vai ter milagre, não vai ter orixá, não vai ter espiritualidade que te ajude. Entendi. Tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. E fazer a nossa parte é o que é mais difícil, né? Sair da zona de conforto, olhar para dentro, isso dói. Então, Bert Hellinger explica, sempre diz que as vítimas, elas querem ficar na inocência, assim como as crianças. Porque as crianças não precisam lidar com dinheiro, não precisam lidar com relacionamento afetivo. As crianças é sempre porque alguém não fez. E o adulto precisa assumir as rédeas da vida e dizer, eu estou exatamente aqui porque fui eu quem escolhi estar. Entendi. Essa é a minha zona de conforto, essa é a minha piscininha quentinha. Entendi. Entendeu? E ainda falando sobre criança interior, criança na verdade, né? Todo mundo tem a criança interior. Todos nós. E como que a gente consegue se conectar direto com ela? Porque eu acredito que muitas vezes os problemas que a gente enxerga e tem é por querer tentar resolver as coisas como adulto. Na verdade, todos nós deveríamos resolver a nossa vida como adulto. Mas, na maioria das vezes, quem está no comando da nossa vida foi a criança que um dia fomos. E esses padrões, eles são inconscientes. Eu vou deixar aqui um exemplo meu. Tá bom. Logo que eu comecei nessa área da cartomancia, eu queria ficar muito escondida. Porque eu não estava por trás de ninguém. Era o meu nome, a marca da minha empresa, e eu precisaria estar à frente disso, mostrar a cara. Isso me bloqueava muito. Eu nunca tive dificuldade de falar, nunca tive vergonha de falar. Mas sabe quando você está diante de algo e paralisa? E uma vez, em uma meditação guiada, eu acessei uma memória da minha criança. Quando eu estava na escola, não me lembro o ano, mas era o auge da Xuxa, ia ter uma apresentação para o Dia dos Pais, e eu queria ser a Xuxa. Óbvio, eu queria estar lá na frente, todo mundo queria ser a Xuxa. E a professora, claro que não tinha essa intenção, mas ela falou para mim, você já viu uma Xuxa preta? Como você vai estar lá na frente? E tampouco as paquitas, né? Nenhuma era negra. Sim. E aquilo, naquele momento, talvez eu até tenha rido, mas feriu profundamente a minha criança. E aquilo me paralisou ao longo dos anos para que eu não pudesse estar à frente de nada. Entende? Isso é consciente? Não.
Eu precisei fazer uma terapia para entender onde a minha criança estava parada. Então, talvez aqui na vida adulta você tenha medo dos relacionamentos afetivos, porque a sua criança passou uma vida toda vendo os seus pais brigarem, e de repente a sua mãe dizia assim, nunca dependa de homem, não casa, olha aí como que é a vida de casado. É um trauma lá da criança. Entendi, mas dá para resolver. Dá para resolver, assim como as questões financeiras. Se de repente a sua criança passou por muitas necessidades, se entendia que o dinheiro dos pais vinham com muito suor, talvez você tenha dificuldade em ganhar dinheiro com facilidade. Talvez o digital, que as pessoas imaginam, né, que é uma coisinha fácil e simples, talvez as pessoas se bloqueiam no digital porque está acostumado a ver o trabalho braçal dos pais. Árduo, né? Isso, e aí, consequentemente, a crença limitante de que para trabalhar e ganhar dinheiro precisa ser com muito suor, com muito esforço e não com facilidade. Entendi. E puxando esse gancho que você falou do trabalhar no digital, você está no digital há quanto tempo? Desde a pandemia. Eu tinha uma sala, tinha um espaço físico, mas foi na pandemia ali que explodiu os conhecimentos para outros países. E aí muitas pessoas me procurando, e aí aqui na cidade que eu moro, os atendimentos caíram um pouco e eu comecei a atender só fora. E aí eu precisava de uma internet melhor, que eu tinha só na minha casa, e eu comecei a atender. Comecei a atender e comecei a perceber que ficava mais leve, mais fácil ficar no home office. E eu conseguia atingir mais gente, né, também. Aí, depois, com a tecnologia, eu consegui também uma pessoa para me ajudar a interpretar quando eu atendi alguém americana. E foi indo, fiz um movimento de constelação para mim e percebi que a energia da minha sala já não estava com tanta força. Que talvez no online eu conseguiria atingir um público maior e ajudar de uma forma melhor os clientes. E aí, desde então, é só no online. Cris, ainda nessa linha do digital, como que você conheceu a Berdan? Eu conheci através de uma amiga, que ela tinha cadastrado a empresa dela, e aí ela me falou das facilidades, falou do cashback, e como os clientes estavam satisfeitos, e eu pensei, por que não trazer a minha empresa, o Espelho da Alma, para a Berdan também, porque eu achei, assim, sensacional a metodologia e a forma simples dos clientes acessarem, conhecerem como funcionam, e logo de cara eu já fiquei apaixonada. Que legal. E você teve alguma dificuldade para entrar na plataforma? Como é que foi? Nenhuma. Ela é mega intuitiva, super fácil de preencher o cadastro. Ah, que legal. E você indica a Berdan para mais pessoas? Eu super indico. Eu achei assim, para quem está começando ou para quem já está no mercado, achei uma facilidade tanto para o empreendedor quanto para o cliente que vai consumir. Super indico, super recomendo. Sem sombra de dúvidas. Que legal. Então, na Berdan, quem procura os seus serviços ganha o cashback. Ganha o cashback. E eu vi até nas cartas se era algo lucrativo ou não. E é, de verdade. Ó, gente, se as cartas estão dizendo é porque não tem erro. As cartas não mentem nunca. Pro cliente que vai consumir. Super indico, super recomendo. Sem sombra de dúvidas. Que legal. Então, na Berdan, quem procura os seus serviços ganha o cashback. Ganha o cashback. E eu vi até nas cartas se era algo lucrativo ou não. E é, de verdade. Ó, gente, se as cartas estão dizendo é porque não tem erro. As cartas não mentem nunca. Que bom. E para quem ainda não baixou o aplicativo Berdan, como que a gente faz? No dia a dia, quando você tá ali assim, de boa, assim, fazer um negócio, você pega aquelas cartas e já joga assim. O tempo todo. Toda hora. Preciso entender o negócio aqui. E já tomei assim muito errado por não escutar. Já bati o carro, que eu já tinha previsto que eu ia bater e o porquê eu ia bater. Distração, sabe? Aí tem clientes que, além dos atendimentos comuns, no final do ano eu abro um serviço bem limitado para as leituras anuais. Aí eu mando um resumo de cada mês seu para os clientes. De cada mês? De cada mês. E isso já tem 5 anos que eu tenho esse serviço. E aí é impressionante, sabe? Tá lá. O
cliente só manda o feedback. Cris, final do mês você falou que eu ia trocar de emprego, meu Deus. Deu certo. Apareceu a oportunidade. Legal. Na parte da saúde é uma das que eu mais gosto, assim. Porque as cartas não é para te assustar, é para te auxiliar, né? Então, por exemplo, se tem uma situação negativa, você consegue transmutar. Aí, o ano passado, então, final de 2023, eu entreguei uma leitura para uma moça e eu falei para ela que era importante levar o pai dela no médico, que ele estava muito doente, fazer um check-up urgente. Eles não sabiam. Não, Ideia. não. Aí ela falou assim, mas o pai tá tão bem, Cris. Só que daí, como ela já tinha feito outros serviços comigo, já tinha visto que foi bem assertivo, ela foi. E aí, próstata aumentada, vesícula, doenças assim que se não tivesse sido descoberta meio que a tempo, talvez quando fosse apresentar um primeiro sintoma já não teria mais como tratar. Então isso eu gosto, acho que é uma das partes que eu mais gosto na cartomancia, a prevenção, porque tá lá no campo. Câncer de útero, sabe? Ó, vai ver, vai fazer o exame. Aí um pequeno cisto, que se fosse esperar apresentar um sintoma, às vezes não tem mais como. E tem a parte trágica também, né? Assim, mas não é para todo mundo, porque as cartas também já mostram se você tem estrutura ou não. Uma coisa que acontece muito é diagnósticos que ninguém sabe, nem os médicos ainda, eu já revelei. De um cliente que estava nos Estados Unidos e a família dele não tinha contato, porque tem uma situação lá nos hospitais que são só familiares, que podem ter informação. E aí os médicos não descobriam o que ele tinha, e ele estava internado, ele estava entubado, e passando por diversos exames lá do teste de Covid, nenhum dava negativo. E aí eu falei, gente, ele tem HIV. E o corpo dele, né, que a imunidade é super baixa, as cartas mostram que ele tem HIV. Então isso está fazendo com que ele tenha um pouco de dificuldade de reagir à medicação. E graças a Deus, depois teve constelação, teve axés para ajudar esse moço, ele sobreviveu, ele veio para o Brasil, e aí ninguém contou, que eu contei, mas no momento ele se sentiu seguro e contou para a família que ele tinha HIV. Então, ele trouxe o feedback de que as cartas tinham acertado, né? Então, isso é muito interessante. Caramba. Muito interessante. Na época da pandemia, não sei se foi as farmácias ou eu que mais fiz teste de Covid. E assim, acertei todos, os negativos e os positivos. Sexo do bebê, se estava grávida, se engravidar, enfim. Tem vários depoimentos ali no meu Instagram. É uma parte que eu acho bem interessante. Teve uma live que eu fiz e resolvi abrir cartas ali ao vivo. E aí a moça estava preocupada com o parto. E eu falei o dia que ela ia ganhar um neném. Um dia depois. E ela só mandou a foto, assim, que a bolsa tinha estourado e ela estava indo para o hospital. Meu Deus. Achei bem interessante. Caramba, que coisa. Legal, né? Das minhas viagens, você fala. Das viagens do meu marido, vai dar Às vezes certo, eu não vai dar fico certo, não vai. Com medo de, não, vai, pode ir. Eu abri pra você, aí eu vou. Não sei se eu vou fechar esse orçamento. É assim também eu Não pergunto. fecha. Daí ela faz os... Teve uma equipe que o Vanderlei trabalhava e ele se sentia meio aprisionado ali por não poder trabalhar em outras. E aí eu falei pra ele, olha, se eu fosse você, abrir o leque, porque esse senhor não vive. Aí esse senhor estava se recuperando de um câncer, né? Tinha se recuperado. E ele falou, não, mas ele se recuperou do câncer. Eu falei, mas ele não vai falecer do câncer. E acho que deu 4 meses. Sim. Sofreu um acidente e faleceu. Nossa. Porque isso daí não é... Onde que eu fui entender? Porque eu já tinha estudado a cartomancia. Só que às vezes, quando a gente está vendo carta, eu tinha sensações no meu corpo. Então, por exemplo, uma vez eu fui atender um cliente
E eu fui até ele. E quando eu entrei lá, eu senti muita dor no meu joelho. E eu sabia que a dor não era minha. E eu perguntei pra ele, falei, alguém aqui com dor no joelho? Aí ele puxou a calça e falou, eu operei meu joelho. Semana passada, como que você sabia? Eu falei, eu não sabia, eu senti. E aí eu fui entender onde vem a mistura dos dons, porque antigamente, alguma senhorinha tão boa e tão assertiva estudou cartomancia? Não. Como elas acertavam? Quando eu fiz o curso de formação em constelação familiar, como que ocorre aquilo? Você coloca pessoas no campo para representar o seu sistema familiar e ela te traz informações disso. Porque ela consegue acessar o seu campo morfogenético. É assim que se diz. E traz informações. Então, a partir do momento que alguém sentava na frente de uma senhorinha e pedia para ver cartas, ela conseguia acessar. Ela só não sabia que o nome disso era física quântica. Entendi. Entendeu? Então, através da cartomancia e da constelação familiar, eu consegui entender o porquê que as pessoas falavam, mas é dom. Não é dom, é acessar o campo morfogenético. As cartas, como elas têm as figuras e os significados, ela é um sistema, ela consegue trazer muito mais precisão nas previsões nessa hora. E tem diferença de baralhos? Tem diferença, porque as pessoas imaginam que o baralho cigano é a mesma coisa que o tarô. E não, eu também sou formada em tarô, também sou taróloga. O baralho cigano, ele é específico, ele é um sistema. Então, por exemplo, uma carta do baralho cigano, a carta do anel, número 25, ela na posição normal, ou se sair embaralhada de ponta cabeça, continua sendo a mesma carta, não muda o significado. Então, precisa ter um conhecimento para entender. Ela associada às outras cartas, o que isso representa. Já o tarô, não. O tarô se interpreta, ele significa assim, imagens arquétipas. Aí você corta essa parte. Eu me enrolei. Tá? O tarô, então, ele representa imagens arquetípicas que falam num consciente coletivo de todos. Então, cada um tem uma forma de interpretar e de sentir. Quem tem um conhecimento bem amplo, sim, consegue fazer previsões também através do tarô. Mas ele fala muito mais do inconsciente do que das previsões. Por isso que não é substituível. Quando eu jogo um mapa de mesa real da cartomancia, então são 36 cartas e o tarô 78. Nossa. Já é uma diferença por aí. O tarô, geralmente, as pessoas jogam tirando cartas aleatórias. O baralho cigano, você pode tirar perguntas, mas o que eu mais gosto é jogar todas as cartas ao mesmo tempo. Através da mesa real, eu consigo ver onde você está, o que é importante para você, onde você está localizada, passado, presente, futuro, o que você está pensando na hora do atendimento, o que você quer saber, mesmo que de fato você não tenha me dito. Então, não tem como esconder nada. Nossa, é um raio-x. É um raio-x, gente. Atendi uma vez um rapaz, foi bem interessante. Ele falou assim para mim, não sei quem indicou, se foi na rede social. Ele falou, você sabe, né? Eu não acredito muito nessas coisas, mas vim olhar, vim ver. E aí eu perguntei se ele queria olhar algo específico, se eu podia falar sobre tudo, porque se de repente algo ele não queria falar, para mim estava tudo bem, mesmo eu vendo. Aí ele falou assim, eu quero falar de relacionamento. Aí eu falei, você é casado? Ele falou, sim, sou casado. Eu falei assim, então a gente vai falar de qual relacionamento? O conjugal ou o extraconjugal? Ele ficou paralisado. Ele, como assim? Eu falei, na hora. Se eu não estou enganada aqui, você se relaciona com uma moça loira, casada também, que de repente vocês se encontram durante a semana. Estou errada? Mas como você não acredita nisso, podemos falar de outra área.
Aí ele deu risada e falou, nossa, Você viu tudo. não sabia. Eu falei, sim, as cartas mostram. Mostram números, localidades, mostram aparência física. Ô, louco. Sim, mostram tudo. Ah, tá explicado por que o pessoal dos Estados Unidos quis ajuda. Mostra tudo, aparece. Nossa, não sabia disso, não. Sim. É muito amplo, né? É muito, muito amplo. Muito amplo. Aí a velha pergunta, por que ela não vê os números da Mega Sena? Por quê? Aí mais uma coisinha, né? Que se Deus quiser. As pessoas querem muita facilidade. É muito simples, né? A pessoa vir me desafiar como se eu resolvesse a tua vida num passe de mágica, sendo que você não quer olhar para as suas coisas. Será que você está pronta para ter o número da Mega? Será que você está pronta para ter dinheiro? Tem gente que nunca vai ser milionário. Tem gente que tem muitas crenças sobre o dinheiro. Talvez eu também tenha, senão eu teria acertado os números da Mega para mim. Mas da quadra já acertei. A falta de um garantiu o outro, né? Sim, sim. O jogo mostra aquilo que está no seu campo energético. Não a solução mágica para a sua vida. Entendi. Entendeu? Não é um gênio da lâmpada. Não é um gênio. É como se eu dissesse assim, Eide, você vai se divorciar o ano que vem. Nem casada você é. Entende? Então não tem como eu dizer que você vai ser próspera, milionária, se nem preparo emocional para isso você tem. Sim. Se você não quer ser. Porque muita gente não quer ser. Tem muita gente que pensa querer, mas nós somos muito mais leais do que livre no nosso sistema familiar. Então sempre tem uma força inconsciente que nos leva para baixo. E adiante você precisa de coragem. Coragem para fazer diferente de todo o seu clã. Que legal, gente. Essa força, o quê? Essa força é inconsciente. Então, vamos dizer assim, nas constelações familiares, a gente olha para o nosso sistema familiar, para os nossos ancestrais, aqueles que muitas vezes a gente julga. E o julgamento, quem julga, repete. Falar de uma forma clara para todo mundo entender, quem julga, repete. Uma pessoa, uma mulher, que viu o pai alcoólatra chegando todos os dias em casa e batendo na mãe, ela odeia o pai, julga o pai, e imaginava que a mãe era burra porque tolerava isso, dificilmente essa mulher não vai se envolver com um cara alcoólatra. Um cara que tem vícios. Porque, inconscientemente, ela tem questões ainda com o pai. Então, quem ela busca nos homens? O pai. Ou o cara vai se relacionar com outras mulheres estando com ela. Por quê? Porque ela busca o pai, ela não está pronta para um relacionamento. E quando você coloca isso na constelação, a pessoa fica chocada, mas diz, nossa, Cris, é verdade. As constelações mostram que nós somos pequenos e os pais grandes. E quando a gente quer salvar os pais, fazer melhor que os pais, achar que nós somos melhores que eles, é atirar no próprio pé. A constelação te coloca no teu lugar, te alinha com o seu sistema, e aí sim, com a bênção, você consegue um passo a mais. Porque você quebra ciclos que não são teus, né? Exatamente. São invisíveis. Bert tem uma frase que diz que nós somos muito mais leais do que livres. Entende? Entendi. Atendi uma moça que ela não tinha relacionamento afetivo. Ela não conseguia se relacionar. Ela ficava envolvida 2 ou 3 meses e depois disso o relacionamento não ia. A gente coloca o campo da constelação, os pais são separados. E aí, o que aconteceu? A mãe não aguentou ficar com o pai, porque o pai era muito alcoólatra, e na divisão de guarda de filhos, ela ficou com o pai. Ainda adolescente. Então, o que a alma dela entendeu? A mãe foi embora, agora eu sou mulher do pai. Como eu vou me divorciar desse pai? Então, como eu vou ter um relacionamento? Eu faço de tudo para que não dê certo nenhum. Porque se der certo, eu preciso tomar uma ação. E qual é a ação? Deixar o pai. Deixar o pai. Com as dores dele, entender que eu não vou salvar ele. A nossa dinâmica de vida é essa.
Eu não vou prosperar, porque imagina se eu prosperar, os meus irmãos não prosperaram. Como que eu vou ganhar dinheiro e deixar todo mundo? Então, ou eu ganho e perco, ou eu fico paralisado. No sucesso, nós somos solitários, e no fracasso nós temos ajuda, nós temos aliados. Tadinha da Ed, ó a situação. Tadinha do Marcos, ó a situação. Tadinha do João. Olha só o que ele está passando. Temos aliados para passar a mão na nossa cabeça e dizer, nossa, como ele sofre. Alguém tem dó de quem está Nem um pouco, na verdade, próspero, torce feliz pra e cair, né? saudável? Aí foi Deus? Não, daí foi sorte. Daí Deus não ajudou, daí foi sorte. Olha lá. Eles acham justificativa pra tudo, menos pra aceitar Exatamente. que a pessoa tá ali porque ela fez por merecer, né? E aí que vem a parte, assim, olhar para as nossas feridas emocionais. Olhar para tudo isso. Hoje, quando eu olho lá para os meus ancestrais, o que tinha de cartomante que não puderam ser? Teve uma tia minha que estava atrás da igreja católica, vendendo romaria, e lia carta escondido, porque se alguém contasse, meu Deus, era capaz ainda do tempo da Inquisição ela ser queimada viva. Sim. E hoje é muito importante olhar para isso, mas precisa alguém vir aqui na frente e dizer, eu pago o preço. Isso não é verdade. Que legal. Sim, é muito interessante. Constelação, a constelação, a cartomancia, sabe? Ela é muito ampla, em muitos casos. A vidência e a cartomancia são diferentes ou são paralelas? Então, a vidência não é evidência, é clarevidência. É o dom de ver, de ter visões, de ter insights. E eu não vou desassociar isso do que eu disse antes de estar no campo, de sentir alguma situação. E não é bruxaria, é muito louco, mas isso é estado de presença. Na maioria das vezes nós estamos no mundo da lua, como dizem, né? Mas é comprovado, nós estamos no nosso estado de presença somente 3%. Então quem medita, quem busca se terapiar, quem busca caminhar sem o fone, consegue manter um estado de presença maior e perceber. Em casa um dia eu estava tomando um café, e meu marido ia sair de bicicleta e eu falei, não saia, vai de carro. E ele falou, não, vou de bicicleta. Eu falei, vai de carro que você vai cair. Eu consegui ver a quadra que ele ia cair. E ele voltou 5 minutos depois com a bicicleta na mão. Desculpa. Então, assim, naquele momento eu estava concentrada, eu estava no meu estado de presença e eu consegui ter uma premonição, né? Mas não é nada extraordinário. É só uma questão de presença, de concentração. A gente consegue ter acesso a essas coisas. E Cris, na parte dos orixás, quem que vai reger o ano de 2025? 2024 foi regido por Exu. E aí todo mundo falava de Exu e Exu. E aí nas minhas previsões eu trouxe a Baluaê e falei, gente, fiquem atentos porque é o ano da doença também. Né? E a Baluaê, por ser o orixá das chagas, traziam doenças relacionadas à pele. E veio aí dengue, né? Uma epidemia de dengue através da pele, picada do mosquito. 2025, ano de Iansã. Iansã é o orixá da tempestade, a dona dos ventos e elemento fogo, das grandes emoções. Então vai ser um ano desafiador nesse sentido, sabe? Emoções afloradas. Iansã não deixa para depois. Então não vai ficar nada embaixo dos panos. Ela vem trazendo verdade e de uma hora para outra, tá? Então, consequentemente, por ela ser dona do tempo e do vento, sim, a gente precisa estar atento a questões climáticas relacionadas a temporais, vendavais, furacões, ventos ferozes. Então, em Cascavel teve, acho que há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, um tornado. Eventos desse tipo, mas não só aqui em Cascavel, no mundo todo. Situações onde eu acredito que nunca ninguém viu, tá? Então, acidentes aéreos
terão muitos. Nas previsões que eu fiz do baralho cigano, eu previ um desastre aéreo, que pode sim cair um avião, inclusive no mar, porque eu vejo um desencarne coletivo também através das águas. Então, Yansan traz isso, mas Yansan também traz transformação. Um dos elementos dela é a borboleta, e a borboleta, para sair do casulo, ela passa por um desafio imenso. Ninguém pode ir lá e ajudar ela, mas depois ela consegue sobrevoar de uma forma bela e linda. Associado ao 9 também, o 9 também é um número de Yansan, então a gente vai ter que se mover, esse movimento de seguir adiante, de dar um passo adiante, e o quão isso vai ser doloroso ou não, é meio que inevitável no ano de 2025. Não tem como escapar. Não. Mas assim, eu acredito que são coisas boas. Essa transformação interna, ela é muito boa. Então, o principal cuidado ao ano de Yansan é cuidar das nossas emoções, sabe? Com as explosões, com as coisas de querer tudo na hora. Isso sim pode atrapalhar o processo de sair do casulo. Tem Xangô no ano, então muitas questões relacionadas à justiça. Xangô é o orixá da justiça. Então questões, escândalos políticos, que estão lá por baixo dos panos, sabe? Isso tudo vai vir à tona. Corrupção. Tem nas previsões também alguma coisa relacionada à criança, sabe? Crimes de abuso, tráfico de criança vindo à tona, porque isso são injustiças. Entendi. E Xangô não aceita injustiça. Pessoas que têm pendências na justiça terão que pagar, causas que talvez estejam ali, muita gente vai ter que passar por isso também. E vai ser no sentido respiratório. As queimadas, como a gente teve ali alguns meses, elas vão ter num nível assim hard, muito, muito aumentadas. Porque as que teve já foram fortes, né? Se a gente for Foram olhar fortíssimas e o ano promete muito mais. Então tem um pezinho de Exu, é um ano que todo mundo tá falando, meu Deus, que ano horrível. Gente, vai ser um ano assim de impulso, tá? Na pandemia, quem tava muito paralisado, muito na zona de conforto, teve que fazer diferente e conseguiu, porque foi impulsionado, foi empurrado a se desafiar, a buscar o seu melhor financeiramente falando. Então, 2025 é esse ano, é o ano de oportunidade, mas não é o se Deus quiser. É o se eu fizer. É o se eu fizer, exatamente. Se eu fizer, vai dar certo e Deus quer. Entendi. E você falou a questão ali da pandemia. Eu sempre falo que a pandemia, ela de fato foi um divisor de águas. Porque muita gente que eu conheço hoje, né? Eu conheci através da pandemia e foi por conta do digital. A pessoa teve que... O digital, ele deu um cenário, assim, que as pessoas puderam mostrar seu talento. Que elas nem sabiam que tinha. Porque aí eu não sei se eu vou viver ou vou morrer, eu vou pagar para ver. Exatamente. E aí, também foi na pandemia a minha maior expansão profissional, onde eu consegui atingir um público maior também. Mas a pandemia trouxe, assim, pessoas que estavam presas a um emprego de 20 anos, acorrentadas a um salário mínimo, as pessoas começaram a empreender. Sim. E aí hoje são empresárias, ganham ali 10, 15 vezes mais do que ganhavam, porque aí não viam alternativa e decidiam arriscar. Como eu digo, a zona de conforto, gente, de conforto não tem nada. Exatamente. Ela só te paralisa. Então as pessoas arriscaram, sim, teve muitas que sofreram, teve as nossas percas que não dá para minimizar isso, mas as pessoas conseguiram olhar para as outras também com valor diferente. Quantas famílias estavam desconectadas? E aí vem o valor do abraço, o valor da companhia real. Sim, tudo que tem um lado ruim tem um lado bom também, né? E vai muito daquilo que a gente foca. Sim. Quantos casamentos que eram casamentos porque fazia assim, um certo sentido em algum aspecto, mas não estavam conectados de fato. E aí, quando os casais se viram, um diante do outro, tiveram que não suportaram e se separaram. Sim.
O ano 9 fala disso, de encerramentos de ciclo, de coisas que realmente não fazem sentido. Amizades, casamentos, coisas, situações, em todos os aspectos. Entendi. A tal da... esse ano eu faço atividade física. Esse ano não tem como. Ou é ou não é. As pessoas vão precisar. Vai ser um 880. Exatamente. As pessoas vão precisar olhar. Que legal. Bastante coisa, né? Isso tem tudo a ver com o número 9, então. Tudo tem a ver com o número 9. O orixá Yansan traz o número 9. Ela tem um balé de eguns, que ela tem esse poder de aprisionar esses eguns, mas também de soltá-los quando necessário. Então, o 9 fala de fechamento de ciclos. Aí assim, sabe, aquele sonho que você tanto quer e você tá ali nele há anos, mas não flui? Pois você realize, feche esse ciclo. Se abra para um novo. Entende? Ou seja, mete o louco. Não mete o louco, não. Você respira e consciência, né? Consciência para o melhor. Cris, e ainda falando sobre energia, tudo isso que você falou vai ser para todo mundo ou vai ser só para algumas pessoas? Como que vai ser? Essa é a energia universal, onde todo mundo de alguma forma vai sentir. Mas todos nós temos a nossa energia individual. Então, a partir do dia, do mês e do dia em que você faz o seu aniversário, você vai estar vibrando sobre um número. E esse número vai dizer quais são as suas tarefas, quais são os seus desafios anual. Então, é bem interessante fazer um atendimento personalizado, porque todos os anos, para umas pessoas, as pessoas dizem esse ano foi perfeito, e para outras nem tanto. Sim. Mas a partir do momento que você já sabe quais são os seus desafios, quais são as suas missões, você já se prepara também, né? Para fazer a sua tarefinha de casa e dar sequência num ano leve, aproveitar também as oportunidades. Porque pessoas que estão muito presas ao medo, às vezes não conseguem ver as possibilidades adiante. Então, quando você faz um mapeamento completo, você já começa a ficar ligado. Olha, tenho oportunidades a isso. Consequentemente, a tua mente já sai do medo e já consegue olhar oportunidades. Entendi. E quem quiser ter essas oportunidades com você e ainda garantir um cashback, como que a pessoa faz? O que ela precisa fazer? É bem simples, gente. Basta entrar lá na loja de aplicativos do celular, né? Baixar Berdan Empresas, colocar lá o meu código, Espelho Dalma, vai estar aqui assim, e aí completar o cadastro. Bem simples, bem fácil, bem intuitivo. E ganha cashback. Olha só, gente, além de você descobrir o que vai ajudar no seu ano, que você precisa cuidar, você ainda vai ganhar cashback junto com a Cris. Cris, eu agradeço muito a tua presença, foi muito legal. Foi um assunto bem amplo, trouxe várias previsões boas aí, pontos que a gente precisa observar. Mas como você disse, é um ano de fazer, e acredito que a gente vai poder fazer muita coisa. Espero te ver aqui novamente com outras previsões, que eu acredito que vai ter bastante coisa legal para conversar. Tem bastante coisa, Ed, com certeza sou eu quem agradece essa oportunidade, agradece a Berdan também, e eu conto com vocês e aguardo mais um convite. Pode deixar com a gente. Tchau, gente!